Boa noite a todos. Esperando só chegar mais uns dois colegas para a gente iniciar. Vocês já estão quase de férias, né? A programação só tem mais uma semana de seminários, semana que vem. Nós estamos quase lá. Evidentemente, para aqueles que não gostam de fortes emoções, né? Que gosta de emoções e acha que tem que ir para a final para ser campeão, né? Mas tudo mais constante, estamos acabando. Não, a gente só tem semana que vem, que é o último assunto, que é gerenciamento de resultados, né? E aí, dia 28 já é uma revisão geral, uma aula, uma revisão geral, e dia 30 é a prova, né? Prova final, vamos dizer assim. Eu também acho, Ana Beatriz, eu acho que vai dar certo para todo mundo, né? Eu comecei a corrigir as atividades, né? No geral, eu tô achando interessante as respostas, né? Eu tô gostando bastante dessa dinâmica. Não é o cenário ideal, mas dada a conjuntura que a gente tem, né? É o que a gente pode fazer. E assim, evidentemente que se a gente tivesse uma perspectiva, a possibilidade de fazer presencial, né, teria como aprofundar bem mais um ponto ou outro, né? Mas eu acho que, dado a perspectiva de uma disciplina que é para discutir esses tópicos mais recentes, né, eu acho que a gente está conseguindo bem cumprir o papel, né? E a compreensão tem sido boa. Pelas respostas que eu tenho notado lá nos exercícios, sempre converge para isso, né? Quem está participando efetivamente, respondendo lá os questionários semanais, os exercícios semanais, não deve ter dificuldade, não. Tô abrindo aqui o slide, professor. Tranquilo.
Oi, Larissa. Tu tá conseguindo espelhar aí? Tô tentando aparecer alguma coisa para vocês, é porque eu apanho aqui no Meet. Tá começando. Tá carregando. Apareceu? Vai estar na página principal, tá na primeira página. Tá, né? Espera aí. Tô dizendo que é Ctrl F5 para jogar a tela inteira. Contra o quê? Ctrl É que eu F5. apanho, né? Alguém Contra tá assim, dizendo, né? alguém colocou no chat lá, porque lá no o PowerPoint ele não tá a tela Ah, inteira, né? pois Se espera for aí. pelo Google a apresentação é Ctrl F5, o Aleph tá dizendo. Ah, fez foi sair da reunião, Ctrl F5. Tá danado. Tu bota vai apresentar no Google Apresentações e tem o nome lá em cima, apresentar. Sim. Pois é, aí tá pronto. Peraí, só um... Apareceu? Ainda não. Tá carregando. Tá carregando. Pronto. Não tá a tela inteira, mas dá pra gente ver. E agora, tá inteira? Não. Não, né? Ainda não. Assim, dá pra apresentar sim. É como se não tivesse dado F5 lá no PowerPoint, entendeu? Mas dá pra gente ver, tranquilo. Tá no navegador, dá pra ver que é no navegador, entendeu? Ah, tá aparecendo um navegador aqui. Mas pode ser assim, não tem problema não. Tá bom, pode ir assim mesmo. Dá pra gente ver tudo. Não tá a tela inteira, entendeu? Não tá com toda a tela, mas não tem problema não. Dá pra gente compreender tranquilo. Se você conseguir passar o slide depois, não tem problema não. Deixa eu tentar aqui, peraí. É porque a colega que vai iniciar, ela tá com problema na internet. Ela tá tentando entrar aqui Entendi. na chamada.
Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Felipe? Tudo bom? Esperando a Rauana. Boa noite. Tudo em paz com todo mundo, né? Ela demora a chegar, será? Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Ela já, professor. Pronto. Boa Vamos em noite. frente. Desculpa a demora, vamos iniciar. O nosso trabalho de hoje, ele traz como tema a teoria dos contratos e a teoria das agências. É composto pela Ana Beatriz, pela Isadora, pela Larissa, o Luiz Felipe e por mim, Maria Rauana. Pode passar. Antes de englobar o tema principal, a gente quis trazer um pouco do tema teoria da firma, que ele é o quê? É como se fosse uma introdução para vocês compreenderem um pouco melhor o restante do assunto. Vocês podem verificar como teoria da firma ou teoria da empresa. A gente trouxe aqui a origem, que é o conceito criado pelo economista britânico Ronald Classen em seu artigo lá em 1937. Ele diz o quê? Firmas são organizações que produzem e vendem bens e serviços. Bem, a gente costuma, principalmente na contabilidade, ver o termo, ver mais a palavra como empresa, mas como uma figura de pessoa jurídica, uma organização que tem toda uma hierarquia. E o interessante da teoria da firma, que ele quer trazer a empresa, a firma, como uma unidade de produção. Então, ou seja, independente de toda a organização que tem lá na empresa, ele fala que é uma unidade de produção, independente se eu vou entregar o produto que é o produto físico ou um serviço. Então, por exemplo, se for uma indústria, eu vou trabalhar, por exemplo, uma indústria de sabão. Meu produto que eu vou entregar no final é um sabão. Uma esteticista vai ter, por exemplo, o serviço de limpeza de pele. Então, a teoria da firma, ela traz isso, a empresa como uma unidade de produção. E ela vai se organizar, ela vai andar de acordo com a demanda do mercado. Eu não vou... Até acontece, por isso que as empresas quebram. É eu criar uma empresa que não tem mercado, que não tem demanda. Então, eu posso até chegar a desenvolver essa empresa, a abrir essa empresa. Mas é uma empresa que ela não vai para frente. Por quê? Porque eu não analisei o mercado, não estudei o mercado, eu não sei o que ele quer. Só que isso também, ele é moldável. O que o mercado quer hoje não significa a mesma coisa que ele vai querer amanhã ou que ele quis ontem. Então, por isso que as empresas precisam estar em constantes mudanças, senão elas chegam a falir e a quebrar. Pode passar. Pronto. Aqui, a gente já trouxe só um resuminho básico, que eu falei que ele é uma unidade de produção. Mas o que é uma produção em si? É o processo pelo qual uma firma transforma um fator de produção no que vai chegar ao fim de um produto ou um serviço. Ele traz que é uma mão de obra, capital físico, a matéria-prima. Achei interessante o termo capital físico, que a gente não costuma ver muito, mas aqui é qualquer capital que não seja humano. Uma máquina, por exemplo, seria o que? Um capital físico. Pode passar. E aqui, ela fez uma subdivisão. O que a gente tem que compreender sempre é que tudo está sempre interligado. Eu não posso separar. Então, por isso que a gente estudando esse assunto, a gente acabou achando muito repetitivo. É porque uma coisa depende da outra. Trago como exemplo uma indústria. Eu compro a matéria-prima, eu vou transformar essa matéria-prima e eu vou fornecer ao meu cliente. Eu não compro a matéria-prima e forneço direto para ela, eu passo por um processo de produção. Então, tudo é uma cadeia, eu não pulo cadeias.
Então, a teoria da produção, ela traz o quê? É a produção ideal. Claro, a gente sabe que numa produção, a gente existe as perdas e o desperdício. Qual é a diferença? A perda é o que é comum, é que eu não consigo evitar. Por exemplo, uma fábrica de camiseta. Tem, somente essas mais modernas, elas têm umas máquinas lá que fazem um corte a laser, elas vão adaptar o molde para ter o maior aproveitamento, mas sempre tem aquelas sobrinhas que eles não conseguem reaproveitar, e isso é uma perda. O que é o desperdício? O desperdício é quando eu faço um corte errado, por exemplo, e naquela peça eu ia gastar 1 metro de tecido, eu passei a usar 1,5 metros. Então, essa é a diferença de perda para desperdício. E na teoria da produção, ela fala isso, que a gente tem que tentar ter a maior produção possível, sem ter desperdício, tendo, assim, a quantidade ideal, uma produção eficiente. E aí parte para a teoria do custo, que é o quê? Então, eu já sei que eu tenho que ter a maior quantidade de produção possível. Só que na de custo, ela fala que eu tenho que ter o menos custo que eu posso. Então, eu tenho que ter uma alta produção e tentar trabalhar para evitar a utilização de custos desnecessários e utilizar mais do que eu devia. Então, a teoria do custo, ele trata produzir o máximo com menos custos possíveis. E a teoria do rendimento é como se fosse englobar. É o que eu posso fazer para obter o maior lucro possível. Então, automaticamente, eu tenho uma produção alta com custo baixo, eu vou ter altos rendimentos, que meu lucro, minha margem de lucro vai ser maior. Pode passar. Aí a gente vai entrar diretamente qual é o nosso tema, que é, a gente vai iniciar com a teoria da agência. Bem, a gente sempre trouxe alguns autores renomados para ficar mais fácil, até depois para vocês pesquisarem. Então, de acordo com esses dois autores, a sociedade ela é concebida como uma rede de contratos explícitos e implícitos, dos quais estabelecem as funções e definem os direitos e deveres de todos os participantes. Bem, toda agência ela é formada, que a gente trouxe como dois é o principal e o agente. O principal é o central da empresa, é a empresa. E os agentes são, que a gente utiliza o termo como se fossem os contratados, que são os empregados, os clientes, os fornecedores. Só que cada um, ele pensa de uma forma e ele pensa para obter benefícios para si. Quando ocorre isso, ocorre o choque. É como se a empresa quisesse uma coisa, o funcionário quisesse outra, sempre buscando para si o melhor. E acaba gerando os conflitos. E aí, mais embaixo, outro autor, ele traz que a teoria da agência ela apresenta as seguintes características. Primeiro, o proprietário e administradores têm interesses diferentes, que eu acabei de falar, que é o principal motivo para ocorrer esses conflitos. Segundo, o papel do conselho da administração tem ênfase na ação de controle. Isso é um dos principais critérios que poderiam auxiliar a evitar, porque quando se tem um conselho organizado, ele está sempre revendo os conflitos, os problemas da empresa, ele faz com que minimize os problemas e muitas vezes não gere problemas futuros. E, por fim, trata da importância do conselho de administração na definição de políticas de remuneração dos administradores. Pode passar. Aí a gente chega no custo da agência. Pronto, a gente entendeu que a teoria da agência é que a gente tem o agente principal e o próprio agente, e cada um tem ele tem uma característica específica, ele quer algo específico. Então, essas duas informações, elas se chocam, elas geram os conflitos. E eu preciso minimizar esses conflitos. Só que para minimizar esses conflitos, eu tenho um custo, que é para fazer essa reorganização, essa reestrutura. Então, o custo da agência, em geral, ele serve para amenizar os conflitos de agência. Os acionistas arcam com o custo de agência, que é considerado uma despesa interna da empresa. Ou seja, é tudo que ela vai arcar para minimizar e evitar esses custos. Segundo esses dois autores, os principais custos de agências entre os acionistas estão o custo para monitorar, que é para fazer, que ele fala dois temas, que é monitoramento e principalmente responsabilidade, que é justamente isso. Eu vou monitorar as ações para verificar se está tudo andando conforme que foi planejado.
Os gastos de estrutura, que é para fazer a organização, a estruturação da empresa, da mesma forma, verificar se o que foi planejado, ele tá dando prosseguimento, e o custo de oportunidade, que ocorre quando existem restrições impostas pelos acionistas. Pode passar. Aí a gente trouxe um esquema para tentar explicar mais de uma melhor forma para vocês. O que que ocorre? Um termo que vocês vão ver muito nesse tema é a assimetria informacional. E ela é gerada por que a gente já falou anteriormente. A empresa quer uma coisa, que é o principal, e o agente ele quer outra. Quando ocorre esse choque, eu tenho a assimetria informacional, porque cada um quer algo e quer obter benefício próprio. E a gente tem que compreender, sempre que um tem uma ação, ele vai refletir no outro. Não, a ação ela nunca é interna. Sempre eu faço, eu vou refletir no outro. E aí a gente entende que para minimizar, a gente precisa tomar alguma atitude. Então eu compreendi que a teoria da agência, eu verifiquei que para evitar, eu tenho alguns custos. E aí tudo que ocorre, toda ação, ela é para justificar ou corrigir alguma coisa que aconteceu. E aí entra a figura da... Só um instante. Da governança corporativa. Então, ela surge para, não diria nem para evitar, mas para minimizar, porque os conflitos eles sempre vão existir. Então, ela surge para minimizar esses conflitos. E aí, nesse esquema, a gente trouxe duas características, que é o principal, que é o que mais ocorre, que é a seleção adversa e o perigo moral. A seleção adversa, ela é o quê? Eu não consigo distinguir o que é bom e o que é mal. Por exemplo, a gente até discutiu isso na segunda, junto com o professor, um exemplo muito clássico, que é o mais fácil de compreender. Uma seleção de emprego. Está lá o contratante, ele vai fazer uma entrevista. Bom, ele quer contratar, ele vai dizer o que ele precisa. Eu quero ser contratada, eu vou mostrar o que eu tenho de melhor. Então, a gente já vê um ponto de assimetria, porque eu não tenho como saber se o contratante ele vai me contratar dizendo que quer uma coisa e na hora eu já me vou colocar para fazer outra, e o contratante não sabe se as informações que eu estou repassando para ele realmente são corretas ou não. Então, ele não, naquele momento da entrevista, ele não consegue distinguir se eu sou realmente, efetivamente, se eu sou um bom profissional ou não. Porque ele está vendo só um papel. De repente, ele contrate uma pessoa que é formada, que tem anos de experiência, mas talvez ele não apresente o mesmo retorno de que talvez um aluno que esteja concluindo o curso, por exemplo. Então, ele faz uma análise pelo currículo, pela conversa, mas ele não tem como efetivamente saber o resultado que o funcionário vai trazer. E o segundo é o risco moral, que é o quê? A mudança de comportamento. Nisso, é importante lembrar frisar uma palavra, que é a continuidade da empresa. Muitas empresas, a gente até discutiu isso, que elas colocam assim, quitanda da Ana. Sim, um dia a Ana vai morrer, e a empresa não. O intuito quando a gente abre uma empresa é ela perpetuar. Então, quando coloca isso, confunde muito a figura do coordenador, do gerente com o proprietário. E aí acontece algumas coisas que a gente vê bastante isso em filme, por exemplo, quando ocorre de estar lá o gestor, algumas vezes até o proprietário ou quem possui mais ações na empresa, ele é retirado como CEO, por exemplo, porque ele teve o quê? Que é esse do risco moral. Ele apresentou, de início, ele estava com uma gestão boa, estava apresentando o que era que a empresa queria, mas de repente ele mudou totalmente o seu comportamento. Talvez desviou alguma coisa, fez alguma coisa que estava em desagrado com o restante da comissão. E aí ele é retirado. Então, ocorrem esses dois principais riscos, que é a característica da assimetria informacional. E aí, para sanar, para minimizar e fazer essa correção, aí entra a governança corporativa, que a gente quis só explicar como ocorre, como ela surgiu, digamos assim, mas a gente não vai adentrar nela porque é tema de alguns outros assuntos. Pode passar.
Boa noite, todos estão me ouvindo? Tranquilo, Ana, ouvindo bem. Ok. A teoria da agência, ela pode passar, Lari. Pronto, aí. Pronto. Boa noite. A teoria da agência está preocupada com a resolução de 2 problemas. Esses problemas, vocês vão ouvir bastante ele. Tanto a Raona já mencionou eles, o Felipe vai mencionar, a Larissa talvez mencione, porque é justamente isso que a teoria da agência é. Ela vai tentar, ela mostra esses 2 problemas e a governança corporativa vai tentar solucionar esses problemas. É mais ou menos assim. Os desejos e objetivos dos acionistas são conflitantes com os dos gestores. Quer dizer o quê? O meu gestor, ele quer vender bastante. Já o meu acionista, ele não necessariamente, vamos supor que ele queira vender bem. Ele quer que eu preste um serviço de qualidade. E aí vai começar os conflitos entre eles. Ou então vice-versa. Então, o meu gestor quer um serviço de qualidade e às vezes acaba não vendendo bastante. Já o acionista quer o quê? Apenas o lucro. Aí vai ter esse conflito. E é difícil e oneroso para o acionista verificar se o gestor se comportou de forma adequada. Às vezes, ainda é o outro mesmo, Larissa. É difícil ele poder investir nisso, porque ele acha que vai gastar muito e talvez não tenha retorno, e às vezes eles não querem se aprofundar tanto nisso. O segundo tópico... O slide passou, né? Tá. Acho que era para ficar no outro slide, não é isso? Foi. Aí. Ainda no outro slide ainda, Larissa. Pronto. O segundo problema surge quando o proprietário e o gestor preferem ações distintas por causa das suas diferenças. Um exemplo, né? Eles têm decisões diferentes. Os gestores querem vamos supor, o gestor às vezes ele tem mais conhecimento do que o próprio acionista. E aí, às vezes, por ele ter esse conhecimento técnico, às vezes ele opta por ações diferentes do que o acionista optaria. Aí vai sempre ficar tendo esse embate entre eles dois. Os problemas da gente são oriundos de conflito de interesses. Às vezes, o agente, ele às vezes não está nem tão interessado no crescimento da empresa, ele só quer executar as tarefas dele. Enquanto o acionista não, ele quer sim que a empresa cresça, dê lucros para poder a empresa crescer ainda mais. Pode passar, Larissa. Pronto. Problemas da agência. Monitorando a relação dos acionistas e gestores. Né? O acionista, na maioria das vezes, ele não está disposto a monitorar a gestão do gestor. Porque, às vezes, ele acha que o que ele vai gastar não vai trazer esse retorno, ou então, se trouxer, vai ser muito baixo, que às vezes não vai trazer tanta diferença. E o gestor, na ausência desse mecanismo para alinhar o interesse dele com o do acionista, fica propenso a muitas coisas. Que ele não pode não se importar com que esse lucro, se vai gerar um valor, se vai gerar lucro ou não. Tipo assim, eu só quero fazer o meu trabalho. Foi como a Raona falou, né? Essa questão da assimetria. Às vezes, você contrata uma pessoa altamente qualificada pelo currículo. Chegando lá, no momento que ele vai trabalhar, às vezes ele se sente desestimulado, e aí faz corpo mole, e aí não vai ter tanto, como eu posso dizer, tanto desempenho como a gente imaginou que ele teria. Eu falo a gente, o acionista, no caso. E aí começa esse embate entre acionista e gestor. Pode passar. Pronto. Aí é onde vai entrar a governança corporativa, né? Que ela vai usar um conjunto de mecanismos que vai ajudar tanto no conjunto de valores, princípios, propósitos, para poder ajudar nessa execução do propósito, que é o quê? Atingir o lucro.
vai estabelecer uma remuneração justa ao capital de empregado através do contrato, né? O nosso assunto envolve também teoria de contratos, que é também de suma importância para poder estabelecer essa relação entre os acionistas e os administradores. Esse contrato ele é para firmar essa relação entre eles. Pode passar, Larissa. Bom, pessoal, recapitulando o que a Rawana explicou anteriormente sobre a teoria das agências, eu vou falar de uma forma um pouco mais contextualizada. A teoria das agências, ela fala, né, que nós temos aí uma relação, que as relações sociais são definidas de forma explícita ou implícita por um principal e um agente, onde o principal seria, no caso, a diretoria, e o agente seria o fornecedor, ou o cliente, ou o funcionário, né, podendo ocupar diversos ângulos, né, dessa relação. E cada um deles, por estarem em diferentes papéis, eles possuem uma visão diferente sobre a atividade que exercem, né, gerando de forma em que cada um deles lide com diferentes informações, gerando essa assimetria de informações, né? Pode passar, Larissa, por favor. Aí eu vou mostrar para vocês dois casos para ficar um pouco mais claro, né? Por exemplo, no primeiro caso, a gente tem uma empresa de pequeno porte, onde eu tenho um empresário, cujo objetivo dele é maximizar os lucros. Ele lida com conhecimentos administrativos e tendências de mercado. Já o vendedor, que seria o agente, ele deseja vender a qualquer custo e ele possui informações e um conhecimento mais sobre técnicas de venda. Então, de que forma a gente consegue unificar essa comunicação entre eles? Porque pelo fato deles lidarem com diferentes informações, isso gera muito conflito, certo? De forma, por exemplo, é necessário, né, que fique claro para seja alinhado entre o principal e o agente quais os objetivos, quais as ferramentas devem estar disponíveis para, no caso, o vendedor poder exercer o papel dele de forma equilibrada e igualitária com a visão do empresário. Então, qual é o papel da contabilidade nisso, né? Nós temos aí a contadora, que ela que vai gerar relatórios de custos com margem de lucro e ajudar no planejamento para que o vendedor possa executar o trabalho dele e cumpra com as exigências da visão do empresário, certo? Por exemplo, o vendedor ele não pode vender um produto abaixo do preço de custo, dar um desconto maior, né? E nós temos também o papel do auditor interno, que é o que vai elaborar os instrumentos de controle interno, que é o que vai verificar todas os procedimentos que estão sendo seguidos pelo comercial para que estejam de acordo com a visão do empresário. Pode passar, Larissa. No segundo caso, nós temos uma empresa de grande porte, onde o empresário ele deseja maximizar o lucro novamente, né, conhecimento administrativo, tendência de mercado. Nós temos um vendedor que deseja vender a qualquer custo, conhecimento sobre técnicas de vendas. E nós temos um terceiro papel nessa relação interna, né, da empresa. Nós temos os stakeholders, que eles já possuem uma visão diferente, um interesse diferente. Qual é o interesse dele? É ter a certeza de que está investindo em uma empresa de qualidade, né? Uma empresa que vai trazer, de fato, retornos financeiros para ele e que seja conforme a visão dele em questão de papel social. Porque um stakeholder ele pode estar investindo numa empresa por diversos motivos, né? Ele pode estar investindo na empresa porque ele vê que ela é uma empresa com um bom papel social, por exemplo, uma empresa com um grande desempenho em sustentabilidade, e aí ele acredita nesse papel da empresa, investe, né? Confia, e ele procura essa confiança. Pode passar, Larissa. Então, como a gente observa que eles possuem esses três agentes internos, eles possuem visões diferentes, nós já vamos ter uma gama maior de
profissionais da contabilidade para exercer papéis distintos nessa relação para minimizar os conflitos. Porque um empresário insatisfeito, um vendedor insatisfeito, um stakeholder insatisfeito, acaba com a perpetuação da empresa, né? Então, nós temos aí um auditor independente que vai avaliar o grau de distorção das demonstrações contábeis da empresa e fornecer informações que aumentam a confiabilidade dos stakeholders. Nós vamos ter o auditor interno, que vai fazer o controle interno, protegendo a empresa das péssimas tomadas de decisão por administradores, porque existe também a visão do proprietário e dos administradores que podem tomar decisões que são fora da conformidade do proprietário, né? Então, o auditor interno ele tem esse papel de criar controle interno para que isso não aconteça e protege a empresa da concorrência, né? E potencializa os planos de ação. Nós temos também a contabilidade financeira, que aqui vai dar seguridade nos caixas e demonstrativos e do gerenciamento das ações, né? Para que cada agente, seja o vendedor, seja o stakeholder, tenha a informação necessária para a tomada de decisão. E nós temos os controllers, que são os que vão fazer o apanhado final de informações de todos esses outros setores e ajudar a governança, né, o empresário, a ter a tomada de decisão, certo? Então, o que a gente pode observar diante desses dois casos, né? É que a teoria das agências, ela tem esse papel de minimizar os conflitos causados pela assimetria de informações e que o papel da teoria das agências e na relação com a contabilidade varia muito com o porte e o nível de governança da empresa. Quanto maior a gestão e a governança, maior a necessidade da presença da contabilidade dentro da empresa. Pode passar. Vocês estão me ouvindo, né? Como o Felipe estava comentando, né, quando a gente pegou esse assunto de teoria da agência, no princípio a gente ficava um pouco confuso, né? Porque era um assunto muito novo, né? E que a gente não tinha contato, né? E na medida que a gente foi lendo, a gente foi vendo o quanto que é amplo o campo da teoria da agência, né? Como se fosse um mundo dentro da teoria da agência, né? Dentro dessa questão da governança corporativa. E a gente foi, na medida que os meninos iam falando, a Raul falava, né? E o Felipe depois frisou sobre isso, que às vezes é importante para o acionista, né? Ter essa visão. Quando se tem uma auditoria dentro, facilita muito, né, a questão das garantias dele. E aí entra a questão dos custos de monitoramento e de concessão de garantias contratuais, que nada mais que os custos envolvidos, né, para a elaboração das cláusulas e garante o cumprimento das cláusulas do contrato e a rentabilidade reduzida da firma. E a gente foi vendo, né, que na medida que a gente foi ignorando o potencial de controle do comportamento do proprietário e do administrador, por parte do monitoramento da empresa, a gente vai vendo uma necessidade, às vezes, que desses custos, por exemplo, se o gestor tiver recursos que possam investir nesse monitoramento, né, para monitorar a questão, saber se tem essa questão da assimetria, que muitas vezes você pode muito bem enganar, né, o acionista, porque você pode maquiar aquilo que a gestão está fazendo, né? Como a Raul ia dando o exemplo, né, do carro, né? Que quando é que nem um contrato, né? Quando você entrega um currículo, né? Você pode muito bem tá ali, você não sabe o que tem por trás, né? A gente vê as coisas na prática. É que nem a questão que a Raul ia falando do carro. Uma pessoa que vende um carro de segunda mão, ela não sabe se aquela pessoa que está comprando, o comprador, o que se passou ali por trás, né? Se o carro já foi batido, se já teve algum problema antes, se aconteceu alguma coisa antes para valer aquele valor que o vendedor está vendendo. Então, tudo isso importa, né, nessa análise de custo e também na questão das garantias contratuais. Porque, na prática, isso costuma ser possível gastando os recursos para alterar a oportunidade que o proprietário e o administrador tem de se favorecer desses benefícios que não são pecuniários, né? E, além disso, os métodos
né, dos papéis de custo em relação também à concessão de garantias contratuais, inclui a auditoria, os sistemas formais de controle, as restrições orçamentárias, o estabelecimento de sistemas de incentivo, as remunerações, que servem para identificar de uma forma mais precisa os interesses do administrador e também dos investidores internos, perdão, dos investidores externos. E esse chamado custos de concessão de garantias contratuais, né, que é o custo de monitoramento e a concessão das garantias contratuais, eles podem assumir diferentes formas, como garantias contratuais para registros financeiros, e eles são auditados por um contador externo. E aí entra a importância, né, da contabilidade, como o Felipe ia falando, acho que a contabilidade tem uma importância muito grande dentro dessa questão da governança corporativa, porque quando a gente vai apresentando os balanços, as demonstrações, mostra para o acionista de uma forma mais clara como está o posicionamento daquela empresa e também como o gestor se apresentou e geriu tudo aquilo, né? E na medida que a gente for vendo essas limitações contratuais no poder de decisão do administrador, a firma vai se beneficiando e também os acionistas se beneficiam. Então, a gente vai vendo que esses custos de monitoramento, externos quanto internos, eles são impostos sobre o proprietário administrador e ele assegura o monitoramento de uma forma menos custosa. E aqui a gente vai ver que esses custos de concessão e garantias contratuais, ele assume as diferentes formas e eles são auditados por um contador interno e um contador externo. E aqui a gente vai percebendo que existem fatores nessa questão da teoria da agência que afetam a extensão da divergência da maximização ideal, né? Que é a magnitude dos custos da agência, que eles são discutidos acima e eles variam de firma a firma. Ou seja, ela vai depender, essa maximização depende das preferências dos administradores, da facilidade na qual eles conseguem exercitar suas propriedades, suas próprias preferências, em relação à maximização da tomada de decisões e custos de monitoramento e também das concessões de garantias contratuais. Além disso, esses custos de agência, eles dependerão do custo de mensurar e avaliar o desempenho do administrador, o custo de elaborar, o custo de implementar o índice para definir a remuneração do administrador. Então, isso afeta diretamente nessa divergência da maximização ideal. E outros fatores que vão afetando essa extensão da divergência, da maximização ideal dentro da teoria da agência, é que, em relação a essa extensão da divergência, que são os custos da agência, elas são diretamente relacionadas com o custo de substituir o administrador. Ou seja, se a responsabilidade do administrador tiver por exemplo, se o administrador tiver um conhecimento especializado, vai ser mais fácil avaliar o desempenho daquele administrador. E os custos, uma busca de substituições desse administrador vai ser menos custoso para o proprietário. E a gente pode ver que essa magnitude, essa extensão da divergência da maximização ideal, ele vai variando e depende diretamente da execução das preferências na tomada de decisões e dos custos de atividade. E se os custos de monitoramento forem zero, os custos de agência também serão zero. Porque já que eu não vou investindo nisso, então os custos de agência, já que está diretamente relacionado, também zerará. Então, os proprietários, eles são suficientes para controlar e operar todas as firmas, e os custos de agência também será zero, já que o custo de monitoramento foi zero. E aí a gente foi percebendo nessa importância, né, da teoria da agência na relação tanto da governança corporativa, como quando a gente vai introduzindo nos aspectos contábeis, como o Felipe ia falando, já que a contabilidade a gente vai vendo que ela interfere diretamente também nessa divergência da maximização ideal e também no monitoramento e na concessão de garantias contratuais. Porque aí entra, por exemplo, a questão da auditoria. O auditor, ele vai analisar e passar para esses acionistas se tudo aquilo que os gestores estão fazendo, de fato, é aquilo que a empresa é. Então, isso facilita e também diminui os custos do monitoramento, né, da questão da agência. E aqui a gente está as nossas referências. Obrigada.
Perdão, tá com o microfone fechado. Obrigado pela apresentação, pessoal. Eu estou carregando a apresentação que eu fiz aqui, é bem curta, é só para a gente consolidar esses pontos que os meninos colocaram aqui, colocou, né? É um tema, eu acho que um dos mais complexos, porque é totalmente teórico, né? Você não, se você botar na base para teoria de agência, dificilmente você vai ter um artigo que trata teoria de agência empiricamente, né? É um modelo teórico que é utilizado, sobretudo, quando a gente vai investigar a governança corporativa, né? A relação do conselho de administração, a atuação do conselho de administração, as práticas de governança corporativa. Vocês conseguem ver a apresentação que eu coloquei aí? Todo mundo consegue ver? Tela inteira? Sim. Bacana. Sim. Teoria de agência, tranquilo? Bacana. Na verdade, como o grupo falou, né, a teoria de agência é esse modelo teórico que prevê conflitos, né, de representação, conflitos de agência entre o agente e o principal, ou entre o principal e o agente. E esses conflitos se tornam tão importantes que a gente, enquanto acionista, assume custos de implantar controles internos, né, implantar boas práticas de gestão, boas práticas de divulgação, que nada mais é do que a governança corporativa, né? Então, é assim, o problema de agência mapeado pela teoria de agência é que explica a implantação de práticas de governança corporativa, que foi o assunto que a gente viu na aula passada, né? O que acontece, pessoal? Pensa o seguinte, né? Eu gosto muito de pizza, né? E aí de tão criterioso que eu sou, eu acho que não tem uma boa pizza na cidade, né? Isso não é verdade. Existem boas pizzas aqui em Teresina, mas, né, só para facilitar a compreensão, eu acho que não tem uma boa pizza, né? E aí o que eu faço? Eu pesquiso uma receita de pizza e eu vou testando, até que eu chego em uma composição que eu acho interessante, né? E eu chamo meus amigos para um final de semana, eu faço a pizza, eles gostam, semana que vem eles pedem para eu fazer novamente, e assim sucessivamente. Só que aí vai chegar no momento que eu vou dizer, ó, pô, não tem viabilidade financeira, né? Eu estou gastando, né, uns insumos, gastando meu tempo toda semana e eu não estou ganhando nada com isso. Se a pizza é tão boa, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. E aí eu abro uma pequena pizzaria, que no primeiro momento só tem uma pessoa trabalhando, sou eu. Né? Eu sou o proprietário e o gestor, tranquilo? Eu sou o cara que acorda de manhã, vai no mercado, compra os melhores insumos, os melhores tomates, a melhor mussarela, eu faço a massa, deixo ela descansar, eu asso a pizza, sirvo o cliente, passo o cartão, lavo a louça e no final do dia eu faço a conferência para ver se tudo deu certo, né? Então, note, nesse primeiro momento, toda a informação está na minha mão. Até porque não existe funcionário. Eu sou o único funcionário e o proprietário. Tanto a posse como a gestão está em uma única mão, a minha. Acontece que a pizza é tão boa que meus colegas começam indicando, né? E aí vem muita gente. E eu não consigo mais dar conta sozinho, né? Não consigo assar, servir 3 pizzas, passar cartão, enfim, né? Não tem como fazer tudo simultaneamente. E aí o que eu faço? Eu contrato uma pessoa, né? Eu contrato alguém para me ajudar. Como a receita é segredo, né? Eu desenvolvi essa receita, eu não vou botar a pessoa para fazer a pizza. Vou botar ela para desenvolver uma atividade mais operacional. Então, ela vai ficar servindo, né? Veja que até aí não tem muito problema. Eu continuo com as finanças da empresa, né? Eu estou controlando, eu controlo a qualidade do produto, mas eu não controlo a empatia do meu funcionário na hora de servir o cliente. Então, o funcionário pode tratar mal o cliente ficar desgostoso, e se o cliente não me avisar isso, eu nunca vou saber. Se eu passei um pouco a pizza do ponto e o cliente achou que queimou, que não está bacana, e se o cliente reclamar para o garçom e o garçom não me disser, eu nunca vou saber. Então, note, da primeira situação em que eu era o proprietário e o único funcionário, para a segunda situação na qual eu tenho um funcionário que trabalha comigo e tem uma interface direta com o cliente, entre os dois casos, o que tem é uma distribuição desigualitária da informação. No primeiro cenário, toda a informação está na minha mão. No segundo cenário, nesse extremo do cliente reclamar e não chegar até a mim, eu perdi parte dessa informação. Então, pensa esse termo assimetria informacional como? No que é algo simétrico? É algo que é partido de forma igualitária. Né? Você pega uma maçã, parte exatamente ao meio, você tem 2 bandas simétricas, 2 bandas iguais. Se você pegar essa mesma maçã e partir em qualquer lugar que não seja exatamente ao meio, você tem 2 bandas assimétricas. Essa maçã da informação era toda minha. Quando eu contrato um funcionário, um garçom, eu estou partindo ela de uma forma que não é igualitária. Né? Parte da informação está sendo perdida, está ficando lá com o garçom.
Essa primeira situação não é tão problemática porque o garçom está fazendo atividade operacional. Agora, pense o seguinte, a pizza realmente é muito boa. De tão boa, eu vou abrir uma filial. Eu vou abrir uma filial lá em Timon. Fisicamente é impossível eu estar aqui e em Timon ao mesmo tempo. Então, eu tenho que delegar alguém para tomar decisões por mim. Não mais para apenas servir pizza, né? Eu tenho que contratar alguém que eu vou passar a receita da pizza. Eu tenho que contratar alguém para gerir os custos, né? Gerir o caixa da empresa. Então, eu vou delegar gestão para alguém. Sempre que eu delego gestão para uma pessoa, né, essa pessoa está me representando. Ela está tomando decisões que tipicamente seriam decisões de dono. Qual o grande problema? Ele não é dono. Você quer saber o sucesso de uma empresa? O que explica as empresas crescerem, né, e se perpetuar? O funcionário pensar como dono. Se você tem uma empresa e está com dificuldade, para você resolver esses problemas, é um passo extremamente importante você fazer com que seus funcionários pensem como dono. O cara que está lá está tomando decisão de gestão, mas ele não é dono. Se ele não é dono, ele não vai ter a mesma preocupação que eu tinha. Eu me preocupo porque eu sou dono, é meu dinheiro que está ali. Ele não, né? Se a empresa quebrar, ele tem FGTS, ele tem seguro-desemprego. Para ele, o problema é menor do que para mim. Então, sempre que eu delego a gestão, eu crio um problema. A pessoa que me representa não necessariamente vai reunir todos os esforços necessários para trazer o bem-estar para mim enquanto proprietário. Porém, essa segregação entre propriedade e posse traz algumas questões interessantes, né? A primeira é justamente a imortalidade da firma. O que é a imortalidade da firma? Pensa lá no primeiro cenário. Eu era o único funcionário da pizzaria. Se eu falecer, a empresa quebra, a empresa acaba, porque não tem. Toda a informação está na minha cabeça. Eu tenho a receita da pizza, né? Eu sei quem me deve, né? Eu sei em quem comprar. Então, se eu falecer, a empresa vai parar. Agora, quando a gestão é profissionalizada, né, quando você tem alguém que gerencia a empresa de forma profissional, se o proprietário morrer, a empresa continua, porque o proprietário nem precisa estar gerenciando a empresa. Lembra lá da Apple, né, a maçãzinha. O Steve Jobs morreu, a empresa continua. Por que continua? Porque, embora o Steve Jobs fosse o fundador, né, o idealizador, ele não gerenciava a empresa. Na verdade, ele tinha sido até expulso da própria empresa, né, porque a gestão era profissionalizada. E essa profissionalização da gestão traz como ponto positivo a imortalidade da firma. Coca-Cola tem 140 anos, 150 anos, né? O fundador já morreu há muito tempo, né? Eu acho que os filhos do fundador, os netos dos fundadores, possivelmente já ter morrido, mas a empresa continua, porque a gestão é profissionalizada. Essa profissionalização da gestão traz essa característica, né? Possibilita a imortalidade da firma. O acionista é dono, né? O fundador é dono, mas ele não gerencia a empresa. E isso explica o surgimento das grandes corporações, né? Eu tenho uma ideia, bolei essa ideia, vou abrir várias filiais, vou botar várias pessoas, né, qualificadas, evidentemente, para gerenciar esse negócio mundo afora. Uma outra questão interessante dessa imortalidade, dessa segregação de propriedade e posse, é que ela traz uma responsabilidade limitada do sócio. Pensa o seguinte, a minha pizzaria no início, se algum funcionário, né, quando eu contratei o garçom, né, se o garçom me botasse na justiça dizendo que eu não paguei os direitos trabalhistas, e o juiz julgasse que houve dolo, que houve intenção, e eu tivesse patrimônio suficiente, mesmo que eu dissesse, a empresa não tem condição de pagar, mas o juiz pode dizer, vende teu carro e paga, você tem dinheiro, você desviou o dinheiro da empresa para, ou seja, você não respeitou o princípio da entidade, né? Então, o meu patrimônio pessoal pode ser tomado para arcar com uma dívida trabalhista, tributária, numa pequena empresa, uma empresa em que eu sou proprietário e gerencio. Mas quando eu compro uma ação da Petrobras, eu não posso jamais tirar patrimônio pessoal para pagar uma dívida da Petrobras. E note que nos dois extremos, eu sou proprietário da firma. Só que no pequeno negócio, eu sou proprietário e eu gerencio. Então, eu deliberadamente tomo decisões. Já na Petrobras, eu sou proprietário, eu comprei uma ação, irrelevante, mas eu sou proprietário, mas eu não gerencio a Petrobras. Eu não estou tomando decisão de gestão. Então, o pior cenário que pode acontecer no investimento meu na Petrobras é a ação valer zero. E eu perder o que eu coloquei na ação. Mas jamais um patrimônio adicional meu vai ser tomado para arcar com a dívida decorrente lá de um problema tributário, problema com funcionário, tranquilo? E aí, essa segregação da propriedade à posse é interessante porque causa essa característica, né, de mortalidade da firma, de uma profissionalização de gestão, porém, é aquela ideia, né? Sempre que eu delego gestão para uma pessoa, eu tenho
eu abro mão da primazia da informação. Eu tenho agora a informação quebrada, uma assimetria informacional. E como os meninos colocaram no grupo aí, né, como o grupo colocou aí na apresentação, essa assimetria informacional, ou seja, essa distribuição desigualitária de acesso à informação, ela se manifesta, sobretudo, de duas formas, né? Por meio da seleção adversa e por meio do perigo moral. O que é isso? Cai na prova, né? Cai na provinha aqui e vai cair na prova final lá. O que é a seleção adversa? É a dificuldade inerente em a gente selecionar os melhores, né? Como o grupo colocou bem, né? Então, imagina que eu vou contratar alguém para gerenciar minha pizzaria lá em Timon. Pô, todo mundo cumpriu os pré-requisitos, ou seja, todo mundo, eu coloquei que queria nível superior, todo mundo tem. Eu coloquei que queria fluente em língua inglesa, todo mundo tem. Então, assim, todo mundo tem os pré-requisitos, é difícil eu selecionar o melhor, né? Eu vou implantar vou aplicar um monte de teste da psicologia, do recursos humanos, mas eu não tenho garantia que o selecionado de fato é o melhor. E, pior que isso, mesmo que eu, por um acaso, no extremo, eu selecione o melhor, eu não tenho garantias que ele vai continuar sendo o melhor. Ele vai mudar o comportamento ao longo do tempo. E por que ele vai mudar o comportamento ao longo do tempo? Porque a teoria diz que as pessoas, eu, você, cada um de nós, cada um busca o que é melhor para si, né? Eu vou buscar o que é melhor para mim, você vai buscar o que é melhor para você. Porque no agregado, se cada um buscar o que é melhor para si, o melhor da nação é alcançado, o melhor do país, o melhor da população é alcançado. Só que o melhor para o funcionário lá, não necessariamente é o melhor para mim, proprietário. O melhor para o funcionário que está lá na empresa lá é talvez chegar atrasado. E isso é bom para ele, mas não para mim. O melhor para ele pode ser pegar e imprimir as apostilas do professor na impressora da empresa. É bom para ele, mas não para mim. E quando eu estou contratando, eu digo, ó, você não pode usar o telefone da empresa para resolver questão pessoal. Você não pode chegar atrasado. Você vai ter que trabalhar 8 horas por dia, inclusive fazer hora extra. Ele, tranquilo para você? Ele vai dizer o quê? Tranquilo. Agora eu pego e não coloco os controles. Não boto folha de ponto digital, eu não coloco um contador de papel, enfim. Se eu não colocar o controle, o cara vai mudar o comportamento. Ele vai começar a vir no horário, mas se ele perceber que ninguém está conferindo lá se ele está chegando no horário, ele vai começar a chegar 5 minutos atrasados, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, e olha lá, né? Então as pessoas mudam o comportamento. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque é natural, quando eu delego gestão para um terceiro, a existência de conflitos, né? Eu vou desconfiar se aquele cara lá no Timon vai estar abrindo a loja no horário certo. Vai ter conflito, né? E essa situação ela se agrava ainda mais quando eu não delego apenas a gestão. Eu delego a empresa para o terceiro. É o caso, por exemplo, quando a gente compra ações de uma empresa. Você já pensou que loucura é essa? Você está pegando aí R$1.000, R$2.000 seu, comprando o papel de uma empresa. Ou seja, está dando dinheiro para um cara que está lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, fazer o que ele quiser com o dinheiro. É isso mesmo. Ele faz o que ele quiser. Ele pode, inclusive, comprar caviar e comer. Nada é imoral, vai de encontro ao nosso objetivo, mas nesse cenário de assimetria informacional, eu não tenho certeza onde está aplicando o dinheiro. Né? Então, o conflito de agência, que é explicado pela teoria de agência, ele vem nessa perspectiva decorrente da divergência entre os interesses do acionista, meu, seu, que compra um papel da Petrobras, por exemplo, e dos gestores, o diretor-presidente, o CEO, o cara que está lá gerenciando a Petrobras, gerenciando as empresas que a gente tem interesse em comprar as ações. A teoria da agência diz, inclusive, que se o acionista e o gestor, se ambos forem maximizadores da utilidade, o que é isso? Se eu vou buscar o que é melhor para mim, acionista, e o gestor vai buscar o que é melhor para ele, né? O gestor ele pode ter um interesse desalinhado ao meu enquanto acionista. Ou seja, se o gestor vai buscar o que é melhor para ele, o melhor para ele não necessariamente é o melhor para mim. Então, o gestor pode ter um alvo, um objetivo, que não necessariamente é o meu. Né? E a teoria da agência diz mais. Né? O agente, ou seja, o CEO, o diretor-presidente lá da empresa que eu compro ações, embora ele controle a empresa, ele não necessariamente ele vai agir sempre alinhado aos meus interesses enquanto principal. Ou seja, o agente, ele está controlando a empresa, e nesse cenário de assimetria informacional, ele está tomando diariamente uma série de decisões que, embora seja sinalizado que é o melhor para mim, não necessariamente, eu não tenho garantia disso, né? Muitas vezes o gestor ele está assumindo risco desnecessário. Por exemplo, você pode tirar petróleo no seco, aqui, mas ele opta por tirar petróleo no meio do mar. Por quê? Porque se der certo, ele é o cara que pela primeira vez na história tirou petróleo no meio do mar, né? E isso é bom para ele vai aparecer na Forbes, vai aparecer na imprensa, possivelmente vai demandar um aumento de salário, ou ele vai para outra empresa, vai aparecer.
ele tá, aquilo que a gente chama de fazer cortesia com chapéu alheio, né? É muito bom é muito fácil você ser o cara corajoso que tira petróleo no meio do mar quando o dinheiro não é seu, quando o dinheiro é do acionista, né? Então, se o acionista fosse consultado, possivelmente o acionista ia dizer o quê? Tira o petróleo daqui, está no seco, é garantido, né? Para com esse negócio de tirar petróleo no meio do mar. Mas ele prefere tirar o petróleo no meio do mar porque, se der certo, ele é o cara. Se der errado, é o risco do negócio, né? Sempre tem risco, né? Nem sempre a gente acerta. Então, assim, o agente, ele pode, no dia a dia lá, tomar decisões desalinhadas ao interesse do principal. E aí o que acontece? Se não houverem bons mecanismos, né, de acompanhamento, ou melhor, de alinhamento do interesse do proprietário frente ao agente, né, ou seja, do agente frente ao proprietário, e esses mecanismos, existem vários, inclusive as práticas de governança corporativa que foram apresentadas semana passada. Então, na inexistência desse conjunto de incentivos e mecanismos de controle, o agente ele fica propenso a não se importar com o acionista, ele não está nem aí se está gerando valor para o acionista. O que ele está preocupado é se o bem-estar dele, proprietário, está sendo maximizado, se o melhor para ele está sendo alcançado. E note que quando a gente delega a gestão para esse gestor, ele tem um amplo poder discricionário, né? O que é isso? Ele tem decisões que ele toma e não precisa ele prestar conta, né? Parte do pressuposto que ele está tomando boas decisões. Quando você pega lá um balanço patrimonial, está lá a despesa administrativa. Ninguém vai atrás para abrir aquilo ali, para saber o que está ali dentro. Que garante que ali dentro não tem almoço todo dia de lagosta? Não tem garantia, ele pode estar fazendo isso, né? Eu vou controlar por meio da análise dos indicadores dele frente os indicadores passados, ou seja, a empresa contra ela mesma no passado e a empresa contra os seus concorrentes, né? Os múltiplos de mercado. Mas eu não tenho garantia nenhuma que se ele não está cortando custo e aproveitando esse corte de custo para, por exemplo, comer caviar todo dia, com o meu dinheiro. Note, com o dinheiro da empresa, evidentemente, mas sempre que ele faz isso, aumenta a despesa, que reduz o lucro. O lucro esse que é distribuído para nós enquanto acionista. Então, note que entre as demonstrações contábeis e a realidade da empresa, existe um alto grau de assimetria informacional, né? E ele pode usar, ou melhor, abusar desse poder discricionário para tomar decisões que sejam boas para ele. Por exemplo, ele pode contratar uma empresa sem fazer a cotação e utilizar essa empresa na prestação de serviço para a gente, né? Para a gente, enquanto empresa, para gerar um produto final. Então, ele pode terceirizar algum serviço ou contratar um insumo sem fazer cotação. Não, e aquele produto não necessariamente é o mais barato, mas é um produto que vem da empresa que ele tem interesse, né? Seja porque tem algum amigo lá dentro, seja porque pode gerar um emprego para ele lá na frente, né? Então, ele pode, dentro do poder discricionário, por exemplo, contratar familiares para trabalhar na empresa. E esse familiar não necessariamente tem a melhor qualificação técnica, né? Ele pode, por exemplo, usar ativos da empresa para fins privados. Ele pode pegar a aeronave da empresa e botar a família dentro para passar o final de semana em Angra dos Reis. Pode. Não deveria, mas ele pode, né? Ele está dentro da empresa, ele toma decisões, né? Não tem como eu garantir, enquanto investidor, que ele não faça isso. E aí, só para fechar essa parte teórica aqui, né? Até o grupo da semana passada que falava de governança corporativa colocou isso, né? Na América Latina tem um grande problema que, ao contrário dos Estados Unidos, em que você tem uma pulverização das ações, né? Você não tem um grande controlador, no Brasil, na verdade, na América Latina e principalmente no Brasil, você tem essa forte figura, né? Você tem alguém que tem mais de 50% do capital rotante, né, das ações ordinárias. Então, embora não necessariamente seja o maior volume de ações, porque ele pode ter ações preferenciais também no mercado, mas se ele tem 50% mais um das ações ordinárias, ele controla a empresa. E aí, quando ele controla, você tem um caso específico de assimetria informacional, que é a assimetria existente entre controlador e minoritários, né? O cara, ele tem a maior parte das ações, então ele tem um peso muito grande na tomada de decisão da empresa. Ele vai influenciar de forma sistemática para que a empresa tome decisões boas para ele, controlador, e não para nós, enquanto acionistas minoritários. Nós que compramos ali 100 ações da Petrobras, né, 10 ações do Itaú, né, nós somos pequenos frente a esses grandes grupos que compram, sei lá, 3 mil ações, 20 mil ações, 50 mil ações, né? E aí, dado que nós temos esse contexto de investir nas empresas e essas empresas estarem numa situação confortável de ter toda essa informação disponível e apenas algumas dessas informações serem disponibilizadas para a gente, nós, enquanto investidores, assumimos dois custos importantes, né? O custo de monitoramento e o custo de responsabilização, que o grupo colocou hoje na apresentação, né? O que é o custo de monitoramento? É todo o custo relativo à obtenção, à busca de informações sobre aquela empresa, sobre aquela qualidade da gestão.
Então, é o tempo que eu perco baixando e lendo demonstrações contábeis, é o valor que eu pago para ter informações mais tempestivas, de relatórios especializados, né? Essas grandes consultorias aí. É todo o custo que eu tenho para obter a informação. Evidentemente que nós, pessoas, né, pequenos investidores, a gente não tem como pagar fazer grandes investimentos na perspectiva, né? Mas os grandes investidores, eles compram relatórios especializados que são bem caros, embora sejam bem completos, né? E esses grandes investidores, ele tem um poder de responsabilização muito grande, porque imagina, o cara tem 50% mais um do capital votante. Então, se o resultado vem ruim, ele vai lá e tira o CEO, ele vai lá e tira o diretor-presidente, porque ele tem o capital votante necessário para fazer essa alteração. Então, ele pressiona de forma importante. Então, o acionista majoritário, não tem problema, o controlador, ele vai ser atendido. O problema somos eu e você, que somos pequenos, né? A gente tem pouco dinheiro para investir no monitoramento e pouca influência na responsabilização. O máximo que a gente pode fazer é vender as ações, né? Sair daquele papel. Mas não vai ter grande impacto para o CEO, né? Não vai ter uma grande penalização para o CEO. E aí, muito embora, né? Você tem lá os mecanismos de governança corporativa explicado na aula anterior, né? Muito embora a contabilidade seja o maior mecanismo de governança, de redução da simetria informacional, tem o seguinte, pessoal, imagina a loucura que seria eu ter uma pizzaria lá em Timon e não existir contabilidade. Eu investi na empresa com uma relação de confiança, né? Imagina se não tem contabilidade, como é que eu faço para investir na Petrobras, para investir no Itaú? É uma loucura, né? Seria uma loucura, eu estaria dando dinheiro para alguém que eu não conheço, rezando, torcendo para que ele desse resultado, né? Mas existe a contabilidade, né? Sistema amplo de informações que reduz a simetria informacional, vai mostrar qual é o retorno do ativo, vai mostrar qual é a rentabilidade do PL, vai mostrar a liquidez, a geração de caixa, né? Qual é o dividendo que é distribuído pela empresa, qual é o lucro por ação. Então, uma série de informações que reduzem essa simetria informacional. Porém, o melhor que seja o sistema de contabilidade, sempre vai ter assimetria informacional. Por quê? Porque qualquer informação, por mais ampla, por mais robusta que seja, ela sempre é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o senhor está com acesso ao sistema, ele tem login e senha. Toda informação está disponível para ele. Se tiver uma informação confusa, ele chama o cara e o cara presta conta para ele. Eu e você que somos proprietários, a gente não tem isso. A gente não tem login e senha da Petrobras, né? Veja, o cenário ideal seria toda a informação para mim e você que somos proprietários. Mas na prática, toda a informação está na mão do meu funcionário, do diretor-presidente, do CEO. Para mim, vem migalhas de informação, né? Informações periódicas divulgadas a cada trimestre, que são as informações contábeis, né? Que, mais uma vez, sempre vão ser incompletas. Então, note a problematização aí, né? Eu preciso profissionalizar a gestão, eu abri uma empresa, ela cresceu demais, eu preciso delegar a gestão, eu contrato alguém para gerir. Sempre que alguém vai gerir a empresa no meu lugar, ele vai me representar, ele vai ser um agente. Eu vou ser o principal, ele é o agente. O problema é que esse agente não necessariamente vai reunir todos os esforços necessários para gerar o bem-estar para mim, enquanto acionista. E como eu vou duvidar disso, como eu vou duvidar que ele vai se esforçar, eu, acionista, eu assumo alguns custos, né? Um custo de monitoramento e um custo de responsabilização, né? Eu vou desconfiar da informação gerada, porque eu sei que a informação vem na perspectiva de incompletude. É aquela ideia dos carros usados. Vou botar um textozinho para você no cigarro sobre esse mercado do carros usados, para você entender essa ideia de assimetria informacional, né? Então, a informação sempre é incompleta. E aí eu sempre duvido da informação enquanto acionista, e o gestor ele sempre vai estar buscando o que é melhor, em tese para o acionista, mas na prática, invariavelmente para ele, não necessariamente para mim. E aí, só para fechar, eu trago alguns exemplos aqui, uns casos que eu chamo de casos especiais de assimetria informacional, né? E, evidentemente, de problema de agência. A primeira acontece com empresas de capital misto, né? Então, você tem aí, por exemplo, a Petrobras, né? Você tem aí o Banco do Brasil. São empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, né? Petrobras, BBAS3, né? Petrobras, Petro 4, o códigozinho, ticket, né? Nós podemos comprar as ações. O problema é que o governo é o acionista majoritário, né? O governo é controlador, o governo consegue influenciar sistematicamente essas empresas. Aí eu trago um exemplozinho aqui, uma frase do Guedes, né, o ministro da Economia, até uns 4 meses atrás, né? Ele falando do Banco do Brasil. Ele diz, o Banco do Brasil não é tatu e nem é cobra, porque ele nem é privado e nem é público. Se eu apertar o Rubem era o presidente do Banco do Brasil na época, né? Coitado. Ele é super liberal, mas se apertar e falar, bota o juro para baixo, aí ele vai dizer, eu não posso, senão a turma dos privados, os minoritários, ou seja, eu e você que compra ação do Banco do Brasil, me apertam. Como é que a gente aperta ele?
Pô, se ele vai baixar o juro, vai reduzir minha rentabilidade. Se ele vai reduzir a rentabilidade, talvez o banco não fique tão bom assim. Aí eu vou e vendo as ações, né? Muita gente vendendo as ações, aumenta a oferta, o preço desaba. Aí o Guedes continua. E se eu falar assim, bota o juro alto, aí ele diz o quê? Eu não posso, porque senão o governo me aperta. Ou seja, de um lado você tem os privados apertando, os acionistas minoritários, eu e você, os investidores, do outro você tem o governo apertando. E como diz a passagem lá, né, da Bíblia, você não consegue a satisfazer dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Né? Outro exemplo aí, Petrobras, né? Está no Valor Econômico, evidentemente já tem 4 meses essa reportagem, mas se encaixa no que ele está falando, né? Você tem o governo, ele é um grande acionista lá da Petrobras, né? O majoritário, e pressiona. Né? Então, o presidente põe pressão sobre a Petrobras ao criticar reajuste, né? Ou seja, colocou em xeque a autonomia da estatal, né? É uma empresa de capital misto, é estatal, o governo ele manda, mas a gente pode comprar ações da Petrobras. Quando o governo, o presidente pressiona criticando o reajuste de preço, né? Ele está jogando uma pressão sobre o diretor-presidente e ele vai, evidentemente, atender o presidente da República e não nós, enquanto acionistas minoritários. Ou seja, o bem-estar aqui não vai ser do minoritário, vai ser do controlador. A exemplo também do Banco do Brasil. Então, o primeiro cenário de caso especial de problema de agência é quando você tem uma empresa de capital misto, né? Você tem um controlador que é o governo, né? Você tem aí uma pressão muito grande para que o objetivo do governo seja atendido e não o meu e seu enquanto minoritário. Outro caso especial é a empresa com grande concentração acionária, né? Você tem lá um principal acionista. Acontece muito no Brasil isso aí, pessoal. É difícil você pegar uma empresa que você não tem um grande acionista, um grande grupo que tem 50% mais um do capital votante, né? Você fala aí Gerdau, você tem o Jorge Gerdau, você fala JBS, tem o Wesley Batista, os irmãos Batista, né? E aí, só para você ter uma noção, o Wesley Batista, ele foi o primeiro caso no Brasil de prisão por insider trading, né? O que é isso? Ele utilizou as informações privilegiadas para vender ações antes que o mercado tivesse ciência da informação. Quando é que aconteceu isso? Quando ele fechou aquele acordo de delação premiada, né? Com o governo Temer ainda, que ele foi lá, assinou o acordo de delação premiada e sabia que a informação ia ser divulgada só no dia subsequente, né? E o que foi que ele fez? Pô, é uma denúncia que envolve a maior empresa de proteína animal do mundo e, por outro lado, o presidente da República de um país importante, o Brasil. Então, se essa informação é negativa, se é negativa, o preço das ações vão cair. O que foi que o Wesley Batista fez? Um dia antes da informação ser divulgada, ele vendeu todas as ações que ele tinha na JBS, na empresa dele mesmo, ele vendeu. Pá. E comprou o quê? Dólar. Porque, note, está envolvendo o presidente da República, o custo do Brasil ia lá para cima, o risco do país ia lá para cima, o dólar ia lá para as alturas. Aí ele fez isso. No dia seguinte, o Bonner vai dar informação. O que aconteceu com a bolsa no dia subsequente? O preço da JBS foi lá para baixo e o dólar para as alturas. O que foi que o Wesley Batista fez? Recomprou as ações da JBS, não tinha problema nenhum com a JBS, né? E vendeu, na verdade, ele vendeu o dólar que ele tinha comprado, né, num preço altíssimo, e pegou o dinheiro e recomprou as ações da JBS, que a empresa não tinha problema nenhum. O dinheiro, a bolada que ele ganhou nessa jogada aí foi enorme. Tanto é que menos de 1% do ganho que ele teve nessa jogada foi necessário apenas para pagar, apenas foi necessário 1% do que ele ganhou para pagar a multa que ele teve lá no acordo de delação premiada, né? Então, o que ele pagou de multa lá por ter se envolvido com a corrupção foi 1% do que ele ganhou só com essa jogada, né? De vender as ações da Petrobras e comprar dólar, vender o dólar e comprar... Petrobras não, vender as ações da JBS e comprar dólar, no dia seguinte vender o dólar e comprar novamente as ações da JBS, né? E aí foi punido, foi preso, evidentemente que ele já foi solto, né? Ficou preso ali alguns dias, alguns meses e foi solto, né? E aí, para encerrar essa minha apresentação, né, o último caso especial de assimetria informacional é o que ocorre no que a gente chama na IPO, né, oferta inicial de ações. Eu, particularmente, eu não compro ações no IPO, eu espero, né? Por que eu espero? Eu até coloco essa frase, né, eu digo para meus colegas sempre, né? Os carros sempre têm a pintura retocada para venda. Ninguém vai vender um carro arranhado, né? Você vai dar um polimento, você vai pintar, né? O problema é que eu não sei a dimensão dos retoques que foram feitos. Eu não sei se foi só um polimento, se você lixou o carro todo, passou massa e pintou, né? Eu não sei se o carro foi batido. Então, sempre que você vai vender um carro, você dá uma melhorada, né? O problema é que eu não sei o tamanho dessa melhorada. Então, a empresa vai fazer o IPO, eu não tenho certeza da qualidade dessa empresa. Eu prefiro esperar
demonstrações contábeis auditadas, né? Eu prefiro sentir o comportamento das ações, da demanda, da procura, enfim, né? Só para lembrar que existe uma série de consultorias especializadas, né? O estagiário errou aí, né? Consultoria especializada, e não consultoria especialização, né? Então, existe uma série de consultorias especializadas em embonecar as firmas, né? Em colocar as firmas dentro de um bom balanço, né? Fazer um jeitinho contábil para a empresa ficar com bons índices de liquidez, baixos índices de endividamento, né? Então, existem consultorias especializadas em preparar a noiva para o casamento, né? O problema é que esse casamento pode ser eterno. Você comprou uma ação que não tem demanda, você comprou uma ação que não deu certo no IPO, você vai ficar com esse papel para sempre, né? Só para você ter uma noção, a Centauro, ela fez o IPO, acho que ano passado, e deu certo, né? Mas há 3 anos atrás tinha feito o IPO cancelado, porque não houve demanda. Então, imagina o cara que comprou e depois não teve para quem vender, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, é uma questão minha, né? Eu não compro ações no IPO, eu espero para sentir esse papel, sentir o comportamento dele no mercado. Dúvidas, pessoal?